Olá, eu sou o Luan Moretti e você está acompanhando o Comunismo com Classe. É período eleitoral no Brasil e esse tema chegou já no nosso grupo de estudos. Acabamos de iniciar o novo tema do semestre, que é Lenin e os leninismos, e nossa primeira leitura foi o esquerdismo, doença infantil do comunismo, que tem tudo a ver com esse momento eleitoral que nós estamos vivendo. Nós sabemos que, segundo a teoria marxista, o Estado é sempre um Estado de classe, o Estado na sociedade capitalista é o Estado burguês, as eleições, todos nós sabemos, né? É só acompanhar um pouquinho de política nacional e fica evidente que a classe dominante brasileira domina totalmente o processo eleitoral e a política nacional. Mas, como Lenin já escrevia mais de 100 anos atrás, isso não nos exime de tomar ciência desse processo, de nos engajar com esse processo, inclusive para desmascarar o caráter de classe do Estado burguês. Acho que isso é ponto pacífico dentro da maior parte do movimento revolucionário, do movimento comunista. Né? A gente sabe que é preciso tomar parte. E o episódio de hoje é exatamente sobre como as organizações marxistas, os principais partidos marxistas legalizados no país, estão se posicionando nesse contexto das eleições gerais, a partir das candidaturas presidenciais do PCB, do PSTU e da UP. Já adianto aqui que esse vídeo não é uma propaganda eleitoral, é uma discussão de programas políticos. Não vou defender o voto em nenhum dos candidatos, nem mesmo na necessidade de votar em algum deles, né? Porque também existe a posição dentro do campo marxista, a discussão de que a gente vive um momento de avanço, de ameaça muito grande da extrema-direita, do imperialismo, e que há necessidade de se unir em torno da candidatura do Lula, uma salvaguarda em relação ao possível retorno da família Bolsonaro ao poder. Eu não acredito que essa posição seja inválida, né? Eu acho que ela pode ser considerada também, ela pode ser discutida. O próprio Lenin já cogitava apoios circunstanciais muito limitados com partidos burgueses, partidos social-democratas, partido trabalhista inglês, dependendo do contexto histórico. Então, quer você pretenda votar no Lula, quer você pretenda votar em alguns dos presidenciáveis dos partidos marxistas, o fundamental é a gente discutir programa, a gente discutir conteúdo. É isso que a gente debate no nosso grupo de estudos, é isso que eu gostaria de discutir aqui nesse canal. Não quero discutir fulanos. Dito isso, eu quero lamentar a falta de unidade entre os partidos marxistas, entre os partidos revolucionários, que enfraquece tremendamente todos eles e o campo revolucionário como um todo, né? Eu, inclusive, assinei individualmente, não na condição de coordenador do grupo, mas na condição de indivíduo e independente, o manifesto pela Frente Socialista Revolucionária, pela unidade entre esses três partidos, PCB, PSTU e UP, por uma candidatura unificada, mas que, infelizmente, não foi contemplado pelos partidos, por N razões, não há uma candidatura unificada. E eu gostaria de lamentar especialmente a falta de uma unidade estratégica entre esses partidos. Para além da falta de unidade tática nas eleições, ela revela um histórico de falta de pensamento estratégico, de falta de entendimento como um único movimento revolucionário. E nesse momento que a gente está vivendo, isso é muito preocupante. Ontem mesmo eu vi duas suásticas pichadas em bairros diferentes aqui da minha cidade, de Niterói. A gente está nesse nível, né, de presidente dos Estados Unidos declarar antifascismo como um movimento terrorista. E a gente aqui de picuinha, de stalinista com trotskista, de que stalinismo não pode se unir com trotskista, não sei o quê. Sabe, é gravíssimo, é gravíssimo. Isso me deixa muito preocupado com o futuro e é uma das coisas que me afasta das organizações que existem atualmente. Se houvesse uma unidade, eu tenho certeza que eu e vários outros revolucionários independentes se agregariam em torno desse polo, partindo do entendimento de que, a partir de tudo que a gente discutiu no nosso grupo de estudos, eu acho que isso é relativamente consensual no nosso grupo, que nós estamos vivendo, sim, um momento de retorno do fascismo, de neofascismo, e nós entendemos esse avanço do fascismo como uma consequência do sistema capitalista, e que a única forma de efetivamente combater o avanço do fascismo é pelo socialismo.
Eu acho que essa deveria ser a premissa da unidade entre os revolucionários, que infelizmente não tem acontecido. É importante mencionar também a iniciativa da bancada da esquerda radical, que une aí parlamentares e candidatos a parlamentares do PT, da ala esquerda do PT e do PSOL, e também da esquerda da Rede Sustentabilidade, que não vai ser considerada aqui nesse vídeo por um critério técnico, né? Nós vamos discutir os programas dos presidenciáveis marxistas e a bancada da esquerda radical não tem nem poderia ter o seu presidenciável, já que não é um partido, né? É uma unidade de parlamentares de diferentes partidos. Ainda é uma iniciativa que ainda precisa ser amadurecida, mas que é positiva, claro. Embora já exista uma grande contradição entre esses parlamentares e as linhas majoritárias dos seus próprios partidos. E eu acredito que a possibilidade de unidade entre os partidos marxistas é complementar a iniciativa da bancada radical, que, à medida que avança, vai entrar cada vez mais em contradição com a linha majoritária dos seus respectivos partidos. Então, a gente ter um partido que abrigue essa esquerda radical para que ela possa ser independente do reformismo que orienta o PSOL e o PT, seria o desenvolvimento ideal. Tratando especificamente dos programas, né, li todos os programas dos 3 partidos, também o programa da esquerda radical, e o que a gente percebe, principalmente entre os programas do PCB, do PSTU e da UP, é uma grande convergência entre vários pontos, entre vários tópicos, em termos de reestatização de setores estratégicos, da educação, da saúde, de defesa da reindustrialização do país, algo que é forte no Manifesto Radical também, a defesa de plataformas públicas para os serviços por aplicativo, a defesa de eleições para o judiciário, aparece nos 3 programas presidenciáveis, medidas específicas de combate às opressões, tudo isso poderia unir os partidos em torno de um programa mínimo. E aqui cabe a gente tratar um pouco dessa distinção, que é uma das grandes contribuições do Lenin, entre programa máximo e programa mínimo. Por quê? Uma coisa que a gente percebe nesses manifestos, nesses programas eleitorais, é que eles são radicais demais para a força que nós temos atualmente, no momento que nós vivemos, e radicais de menos como horizonte estratégico de construção do socialismo, né? Porque fica fazendo essa mediação entre ideal socialista e realismo político, pragmatismo político, e acaba saindo uma espécie de híbrido, né? Meio contraditório. E a ideia de separar o que é o programa máximo do partido, do movimento revolucionário, e o programa mínimo, emergencial, das urgências da classe trabalhadora, é muito pertinente. Eu acho que se ela fosse feita de forma mais explícita nos programas, seria muito positivo. Programa mínimo aí, redução da jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, barrar a extração de petróleo na Foz do Amazonas, aumento do salário mínimo, rompimento de relações com Israel, e mais tudo aquilo que é possível a gente conseguir no curto, ou pelo menos no médio prazo, que é emergencial. E o programa máximo dos marxistas é a ditadura do proletariado, né? A fundação de um novo Estado controlado pelos trabalhadores. E todo o resto se subordina a isso, inclusive o programa mínimo deve ser subordinado à perseguição do programa máximo. Dito isso, vamos então agora à discussão de cada um dos programas. Vamos por ordem alfabética, que coincidentemente é também a ordem do registro eleitoral desses partidos no TSE. Então começamos pelo PCB, depois pelo PSTU e por último a UP. A chapa do PCB tem Edmilson Costa como candidato a presidente e Cleusa Santos como candidata a vice. O programa do PCB começa afirmando que, diferentemente do que foram as experiências socialistas do século passado, na Rússia, na China, em outros países muito afetadas pelo atraso relativo do desenvolvimento capitalista nesses países, o Brasil está maduro para o socialismo. Eu concordo inteiramente com essa afirmação, mas dito isso, o programa do PCB ele se parece muito com um programa reformista. Vou explicar por quê. Do ponto de vista da crítica do Estado, da crítica do poder, o PCB tem a perseguição da bandeira do poder popular, que, na minha concepção, é muito vago. Né? A ideia de poder popular, dificilmente você vai ver algum partido burguês dizendo que é contra o povo ter poder. Inclusive, a Constituição começa com
todo poder emana do povo. Então, o poder popular é uma demanda extremamente vaga. O programa do PCB ele propõe conselhos populares, encontros da classe trabalhadora, mas não detalha como eles funcionariam, como isso seria feito. Até deixando de lado que foram as experiências históricas revolucionárias em que a gente teve o desenvolvimento do quê? Do poder soviético, né? O poder de conselhos de trabalhadores, algo mais explícito, mais didático até do que poder popular. O programa propõe também uma nova Assembleia Constituinte, algo que particularmente eu acho absurdo. A gente já viveu esse processo aqui no Brasil, a gente já passou desse momento, a gente teve a Assembleia Constituinte, produziu a Constituição de 1988, e a gente já está num momento de superação dessa constitucionalidade burguesa, no meu entendimento. Convocar uma Assembleia Constituinte hoje, com a extrema-direita tão forte no parlamento, seria absolutamente contraproducente. Fala também em governar por plebiscitos e referendos, que são mecanismos burgueses, né, que preservam aquela separação entre decidir e executar. O povo é chamado a participar simbolicamente do poder se manifestando em plebiscitos, mas a execução das políticas permanece nas mãos do Estado alheio à maioria da sociedade. Essa crítica à constitucionalidade burguesa, Assembleia Constituinte, plebiscito, já foi feita por Lenin há mais de 100 anos, já é bastante desenvolvida na literatura marxista, que certamente o PCB conhece. Eu acho que a gente já poderia discutir a ideia de quebra do Estado burguês, que é exatamente o horizonte revolucionário. Democratizar o Estado burguês não basta. Outro ponto relacionado a essa questão da crítica do Estado é que o PCB propõe a unificação das polícias, o fim da polícia militar, democratização das forças armadas, mas não há uma palavra sobre autodefesa popular, né? Sobre o povo armado se organizar para se defender, inclusive se defender do Estado, das polícias. Isso não é mencionado, né? Se fala apenas da segurança pública burguesa ser transformada. Por fim, o programa ele fala de uma crítica ao imperialismo, mas que aparece quase como exclusivamente o imperialismo ocidental. Há até uma crítica ao papel subimperialista do Brasil em relação, principalmente à África, eu poderia complementar aqui em relação a partes da América Latina também, mas nada sobre o que é, por exemplo, a influência do capital chinês aqui no Brasil, que eu poderia classificar como imperialista. Os outros programas da UP e do PSTU classificam explicitamente como imperialistas, no programa do PCB não. O imperialismo parece exclusivamente como uma questão ocidental, e o programa chega, de forma até um pouco cômica, a falar de defender o fim da OTAN, né? Como se um movimento revolucionário no Brasil tivesse o poder de acabar com a OTAN, da qual o Brasil não faz parte. Se tem alguém seguindo esse programa para eliminar a OTAN, chama-se Donald Trump, né? Que cada vez mais se move no sentido de destruir a Aliança Atlântica, de separar o imperialismo europeu do imperialismo estadunidense. Acho que o pessoal fica um pouco preso ao que foi a relação de forças na Guerra Fria e não está muito atento ao fato de que há um deslocamento da relação estratégica dos estados imperialistas, cada vez mais com os Estados Unidos tratando seus antigos aliados como concorrentes. E aqui eu gostaria de fazer uma autocrítica em relação a algumas leituras que eu fiz no antigo Socialismo com Classe, né, nos vídeos antigos aqui do canal, sobre a questão do imperialismo, de eu ter dito que não interessa ao conjunto da burguesia brasileira uma vinculação exclusiva com o imperialismo estadunidense, né, que a burguesia brasileira ela é entreguista, sim, mas que busca entregar sem discriminação, né, entregar para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, para a Rússia, para o Japão, para os árabes e por aí vai. Eu mantenho essa análise geral, mas eu reconheço que a gente não pode excluir a possibilidade da burguesia brasileira, principalmente os setores mais reacionários vinculados ao bolsonarismo, capitular ao imperialismo estadunidense e entregar o Brasil numa perspectiva exclusiva ao imperialismo estadunidense. Eu ainda acho que esse é o resultado menos provável, mas possível sim. Vamos agora ao programa do PSTU, que tem Hertz Dias como candidato a presidente e Vanessa Portugal como candidata a vice. Primeiro momento, gostaria de fazer uma crítica ao PSTU, que é o fato do partido não se assumir na sua denominação como comunista, assim como a UP. Não coloca comunista no nome, não é Partido Comunista dos Trabalhadores
embora, do ponto de vista teórico das teses do partido, tenha o comunismo como referência, né, as obras de Lenin e as obras de Trotsky. Esse é um problema histórico das organizações trotskistas, de ter uma vinculação teórica à herança marxista, comunista, mas na sua autodenominação não se assumirem como comunistas. Claro, algumas organizações trotskistas se assumem sim como comunistas, mas uma minoria. A maioria evita o termo comunista, né? Se fala do socialista, dos trabalhadores, etc. Então essa é uma crítica que eu pretendo que seja construtiva, tá? Assim como a minha crítica ao PCB. Outra questão que o trotskismo se mostra como um problema nesse programa do PSTU, e que tem relação com a questão que eu levantei da diferença entre programa máximo e programa mínimo, é a influência da ideia do programa de transição, a ideia de que a revolução ela deriva da perseguição de demandas parciais, que a gente poderia classificar como programa mínimo, né, demandas urgentes, que ao longo do processo de luta iriam esgarçando a relação entre as classes, tensionando essa relação até impor uma ruptura revolucionária. Eu não concordo que as revoluções surjam assim. O PSTU é o único dos 3 partidos a defender explicitamente a ditadura do proletariado, com essas palavras. Nisso eles devem ser aplaudidos. É até um risco você colocar isso no programa eleitoral registrado no TSE, mas é colocado como o último ponto do programa, como se o programa máximo tivesse subordinado ao programa mínimo. Para mim deveria ser o contrário. E eu entendo que isso é até uma forma de subestimar os trabalhadores, como se os trabalhadores não pudessem agir politicamente orientados por um sonho, né? Pelo sonho do socialismo, por uma identidade comunista, e se engajar nas lutas parciais, nas lutas mínimas, inspirados, confortados por esse horizonte. E eu entendo que os trabalhadores são capazes de subordinar o programa mínimo ao programa máximo. Então, essa é a minha crítica fundamental à ideia do programa de transição, de que a revolução ela deriva da derrota do programa mínimo, né? Eu não penso muito assim, mas essa já é uma questão teórica, já é uma discussão que a gente pode fazer, inclusive, no grupo de estudos. A gente vai ler Trotsky nesse semestre como um dos fundadores de uma das principais tradições que reivindicam o leninismo. O programa do PSTU, ele afirma que a classe trabalhadora é a única que pode efetivamente combater o imperialismo, não a burguesia nacional, como pensam certos desenvolvimentistas. O programa tem uma colocação muito interessante, muito pertinente para a perspectiva socialista, que é a ideia do controle dos usuários sobre os serviços públicos, né? A ideia de subordinar a produção, o trabalho ao consumo, diferentemente do que acontece na sociedade capitalista, em que a produção é subordinada ao lucro e o próprio consumo acaba ficando refém da lógica mercantil da produção. Mas gostaria de criticar o programa agrário do PSTU, né? O programa agrário do PSTU não contempla essa questão, fala da valorização da produção familiar, da agricultura em pequena escala, da superação do latifúndio, mas não fala de uma produção agrícola que supere a produção de mercadorias, né? Pensar na nacionalização da terra, na formação de fazendas estatais, de fazendas públicas, aliar, né, até a própria produção de pequena escala, da produção familiar, a essa grande produção modernizada e centralizada. O programa ele é o único dos 3 a tratar da questão da autodefesa popular no programa de segurança pública, entendendo que a polícia no Estado burguês ela é burguesa, ela vai sempre reprimir a classe trabalhadora atendendo aos interesses da burguesia, então só a autodefesa dos trabalhadores é que pode garantir a nossa segurança e é, inclusive, a superação eventual do monopólio da força pelo Estado burguês. É o único a tratar da questão dos imigrantes, né, a olhar para os imigrantes como trabalhadores também. Mas uma crítica que eu acho fundamental a esse programa é a análise que faz da extrema-direita. Não usa o termo fascismo ou neofascismo em momento algum do programa. Acredito que dá pouquíssimo destaque à questão do combate específico à extrema-direita, que é, para a gente, a prioridade da política nacional. Mas é o programa em que pelo menos aparece de forma mais clara essa questão da diferença entre programa máximo e programa mínimo, e que tem perspectiva mais radical do ponto de vista crítica do Estado, que é tão importante para uma perspectiva comunista e revolucionária. Vamos agora ao programa da UP, que tem como candidata a presidente Samara Martins e como candidata a vice
Raquel Brício. Em primeiro lugar, gostaria de abordar aqui a questão do nome do partido. Assim como o nome do PSTU, eu tenho a minha crítica, também vou fazer a minha crítica ao programa da UP. Não vai para a urna com o comunismo. E nesse mundo em que os oportunistas se dizem comunistas, né? Nós que somos comunistas revolucionários, temos esse medo de usar a palavra comunista, de não ir para a urna com o nome comunista, falta coragem, né? Para mim, falta coragem disso. E unidade popular é uma coisa que não quer dizer muita coisa, né? Convenhamos que não vai ter um político burguês que vai dizer que é contra a unidade do povo. Assim como o programa do PSTU, e diferentemente do programa do PCB, o programa da UP trata do caráter multipolar do imperialismo, de como que a China, a presença do capital chinês no Brasil tem um caráter exploratório. Combater o imperialismo é combater múltiplos imperialismos. Gostaria de elogiar o fato de que o programa denomina claramente Trump e Bolsonaro como fascistas, né? Uma perspectiva que eu concordo, que a gente já vem fazendo nas discussões no grupo de estudos. Essa é mais ou menos a perspectiva consensual dentro do grupo. Agora, tem um problema muito sério, um problema estruturante do programa da UP, que é a questão da crítica do Estado. O programa ele prevê democratizar o Estado burguês, reconhece o Estado sobre a ordem capitalista como necessariamente burguês, mas só prevê a democratização desse Estado. Não leva em conta aquilo que é a crítica histórica de Marx, de Lenin, a perspectiva reformista do Fernando Lassalle, do Eduard Bernstein, do Karl Kautsky, de que os trabalhadores não podem se apropriar do Estado burguês para construir o socialismo. É preciso romper com o Estado burguês, quebrar a máquina de Estado burguesa, fundar um novo Estado, um Estado dos trabalhadores. Não é esse o horizonte que aparece no programa da UP. Inclusive, há um erro teórico gravíssimo na página 56, em que se confunde estatização e socialização, que é falado que, ao estatizar empresas estratégicas, elas passam ao controle dos trabalhadores. Está errado. Os trabalhadores não controlam o Estado burguês. Como é que, ao nacionalizar as empresas, elas passam ao controle dos trabalhadores? É claro que é um ponto positivo no sentido de, uma vez que as empresas sejam públicas, fica mais fácil, depois de um processo revolucionário, elas serem postas sob o controle dos trabalhadores, serem socializadas. Mas se o Estado é burguês, as empresas estatais, mesmo as estratégicas, continuam a atender às demandas da produção capitalista. Também o programa da UP relacionado a esse problema do Estado critica a repressão policial, mas prevê melhoramentos na questão da polícia, não prevê a autodefesa popular. Do ponto de vista do horizonte estratégico, do horizonte de lutas, tem uma fala que eu acho problemática, que é o seguinte: do ponto de vista da emergência, de aumento do salário mínimo, se fala que vai dobrar o salário mínimo num dos primeiros momentos do governo. Essa deve ser uma luta nossa, independentemente do resultado das eleições. A gente sabe que a eleição burguesa é carta marcada, né? Quem deve ir ao segundo turno é quase certo que serão Lula e Flávio Bolsonaro ou outros políticos burgueses. Isso não nos exime de lutar pelo nosso programa, mesmo assim, né, de defender os nossos programas, independentemente do resultado das eleições, usar o momento das eleições para fazer justamente essa discussão de programa, de proposta, né, não discussão de fulano, e não restringir o nosso horizonte a esse resultado das eleições. E na conclusão do programa da UP, que é dedicado à construção do socialismo, se fala em organização, consciência e mobilização das massas, mas não da quebra revolucionária do Estado, né? Não de uma ruptura histórica, de uma ruptura revolucionária. Então, tem áreas de um programa reformista, né? Assim como o programa do PCB. E essa é a nossa contribuição à discussão entre os programas dos partidos marxistas nessas eleições. Mais uma vez, gostaria de repetir que eu não estou aqui para defender o voto em algum dos partidos. Todos têm pontos positivos, todos conversam muito, têm muitos pontos em comum, todos têm defeitos. Tentei aqui expor o que eu considero os principais pontos fracos dos programas, mas gostaria de reforçar a ideia de que nós somos partes do mesmo campo, né? Nós temos o mesmo horizonte, que é a superação do Estado burguês, a superação do imperialismo. Lembrando da frase de Marx, todo passo do movimento real vale mais do que uma dúzia de programas. Eu acho que a gente passar a ter essa maturidade, a tentar essas aproximações, para além de momento eleitoral, né? Para além de
em quem você vai votar, se você vai votar na UP, no PSTU, no PCB, se vai dar um voto útil no Lula. O importante a coisa que mais me preocupa é a unidade dos comunistas, em torno do que poderia servir de programa mínimo, né? Desses pontos em comum, dessas convergências, poderiam ser um programa unificado. Pensando até não só nas eleições, na divulgação, mas pensando numa união mesmo, numa federação partidária que poderia abrigar a bancada radical, né, para ter chances reais de ter uma bancada no parlamento que fosse ampliar essas discussões para além do momento eleitoral. Ah, mas trotskista nunca vai se juntar com stalinista, isso não vai dar certo. Pô, gente, se a gente não consegue pensar numa unidade entre nós, como é que a gente vai querer unir a classe trabalhadora para a construção do socialismo, para fazer a revolução? Se é muito difícil, dá muito trabalho unir os comunistas, então desiste de revolução. Porque se revolução fosse fácil, já estaria feita. E eu acho que a hora para isso já está passando. Já está passando essa hora da gente ter essa maturidade de nos aproximar, de tentar unificar as lutas. Se você se interessou pelas nossas discussões, achou que esse vídeo contribuiu para alguma coisa, quer participar das discussões do grupo de estudos, se inscreva em comunismocomclasse@gmail.com. Esse semestre estamos debatendo Lenin e os leninismos, ainda aceitando inscrições. Divulgue. Se você gostou, siga as nossas redes sociais. Estamos no Instagram em Comuna com Classe e Todo Poder para Nós. Comunismo com Classe é um coletivo independente coordenado por mim, Luan Moretti Verani, e por Marina Meinhardt. Além de apresentar o podcast, eu também faço a edição. Roteiros por Vinícius Martins e Vitor Polizelo. Quem cuida das nossas redes sociais são Ana Carolina Benvenuti e Marina Meinhardt. A identidade visual é de Raíssa Vitor.